semana na presença do Pai, né, gente? Mais uma semana onde a gente começa a falar de quem somos, daquilo que Deus sonhou para cada um de nós, daquilo que já foi tecido no ventre das nossas mães, aquilo que foi tecido segundo Deus, o que não foi tecido segundo Deus, mas que a gente tem descoberto. Então, mais um estudo sobre o nosso caráter, sobre os nossos temperamentos. Semana passada a gente falou sobre o temperamento sanguíneo e hoje a gente vai falar sobre o temperamento melancólico. Lembrando que os mais conhecidos são 4. Isso não significa que não existam outros resquícios de coisas e de sentimentos, de temperamentos na nossa vida. Mas no mundo natural hoje são os 4 mais identificados, vamos dizer dessa maneira, né? Então, para a gente dar continuidade. O temperamento melancólico. Não, rapidinho. Semana passada, antes da gente entrar, né? Alguém se identificou algumas coisinhas do temperamento sanguíneo? Identificou pequenas coisas? Pequenas, grandes. Anotaram suas pequenas, grandes coisas. Por quê? Porque no final, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um apanhado de nós mesmos e a gente vai ver qual que é o mais forte. E aquilo que Deus tem que mover e transformar, e aquilo que tem que ficar como tá, porque é maravilhoso ser assim, não é verdade? Então vamos lá, o temperamento melancólico. Aqui, como no sanguíneo, sentimentos são as coisas principais na alma. As impressões de fora causam as mais fortes operações. O melancólico não deixa tantas impressões entrarem como o sanguíneo. Logo que entram, ele começa a pensar, a refletir e a ponderar. O sanguíneo expressa aquilo que ele recebe. O melancólico já começa a pensar, refletir, ponderar, viaja, né? Então, se eu te falar assim para um melancólico, ô viajão, você não está ofendendo ele. Porque é verdade, ele gosta de pensar. O sanguíneo pensa pouco e reflete pouco, lembra? Impulsivo. As impressões entram e em pouco tempo são vencidas ou cobertas por novas impressões. As coisas vão mudando, ele é ativo constantemente. O melancólico, o melancólico escolhe as impressões. Ele para, pensa, reflete, pondera e daí ele vê se ele absorve e daí ele expõe a impressão ou aquilo que ele está vivendo, certo? Quando ele é desanimado, dá preferência às impressões que dão remorso e tormento. Pense. Então ele acordou ruim. Então ele vai viver o dia dele e ele vai se adaptar, ele vai recolher aquilo que ele vê, que ele está daquele jeito. Então ele vai, por exemplo, hoje eu acordei desanimada, como está dizendo aqui. Daí eu encontro no meu dia uma pessoa que também está desanimada. Eu vou escolher ficar perto dessa desanimada porque ela vai alimentar a minha desanimação. O melancólico é assim. Por quê? Porque dá remorso e tormento. Deus dois vão falar, meu Deus, ontem tu viu, eu tava mal, cara. Pois é, eu também. Então, como que tu saiu dessa? Sei lá, cara, sentei no sofá, fiquei lá pensando. Os dois vão ficar um alimentando o tormento do outro. Falando de fora é engraçado, mas para quem tá vivendo, eu tenho certeza que não deve ser nem um pouco engraçado, né? Então, ele guarda bem e relembra sempre. Fica remoendo as emoções e as impressões. Como o sanguíneo, ele é de temperamento alegre. O melancólico é o de sofrimento e tristeza. O que ajuda a causar o seu sofrimento não é somente pensar em si, mas a sua tendência inata para julgar, avaliar todas as impressões que ele recebe de fora. Ele compara tudo com o ideal que ele tem na sua alma, seja o que for que ele encontre. Um cavalo, uma cadeira, uma pessoa. E imediatamente ele compara essa nova experiência com o seu alto ideal. O melancólico tem um certo grau de perfeccionismo ou de pessoa ideal, ou de situação ideal, tudo um ideal. Ele tem um sonho, ele construiu, ele fantasiou aquilo para ele. E tudo que ele vê, se não for daquele jeito que ele acha que tem que ser, é julgado, é apontado. E tudo ele faz um julgamento e uma comparação. Isso é complicado. Por quê? Porque não existe nada ideal, a não ser o nosso Jesus maravilhoso.
E nós que estamos caminhando, querendo a cada dia alcançar o ideal dele, que não é o nosso. Por isso que eu costumo cantar para quem caminha comigo. Existe um louvor do Ministério Santa Geração que fala: Senhor, eu tenho sede da tua santidade, mas sinto-me pequeno sem saber como fazer. Mas lendo a tua palavra, eu descobri que tu desejas pela tua misericórdia implantar dentro de mim o teu caráter. Mas eu também percebo que a tua santidade é melhor do que a minha, Senhor. Quando eu consigo entender que o caráter de Cristo, que a santidade dele é melhor do que a minha, meu Deus, agora embolou tudo. Como assim? Eu tenho um ideal que não é o ideal de Deus. Eu bem sei os pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Ele nos conhece de dentro para fora e de fora para dentro. Ele nos conhece, ele nos fez desde o princípio, ele nos contemplava. Então ele sabe o começo, o meio e o fim de todas as coisas que formam esse ciclo maravilhoso das nossas vidas, que não terminam, mas recomeçam com uma vida eterna com o nosso Pai. Então o que acontece? O melancólico, ele cria um ideal. Então o ideal já não é mais Deus. Nós estamos falando de pessoas em Deus, amém? Às vezes nós vamos falar de algumas pessoas talvez que não conheçam, mas o nosso foco é aqui, em Deus. E às vezes a gente vai para um sentido geral, ok? Então, o melancólico, ele criou esse ideal. E ele tem que quebrar esse ideal, senão esse ideal prende ele num mundo que não existe, certo? Naturalmente ele é decepcionado. Por quê? Porque nada é o ideal que ele planejou, certo? O resultado é que o presente tem pouco interesse para ele, porque o presente, o que acontece? Ele traz o melancólico para a vida real. Então ele não quer a vida real, ele quer continuar sofrendo, ele quer continuar se atormentando, porque ele se alimenta disso. Ele passa tanto tempo deste mundo quanto para o mundo de pensamentos e sonhos. Lá ele vive do passado ou do futuro. Então é difícil você manter o melancólico presente. Entendeu? É complicado. Quando você vê fulano, né, ele tá ou no passado ou no futuro. O Edinho a gente até brinca, né? Ou tá lá no passado, não consegue, sofre, ou morre de saudade de alguma coisa, né? Ou morre de raiva de alguma coisa, enfim. Ou, meu Deus do céu, o que vai ser? O que eu vou fazer? O que eu não vou fazer? O que eu vou pagar? O que eu não vou pagar? Eu tenho que ir, eu tenho que não ir, eu tenho que fazer. Não tem paz quando? Quando que ele tem paz? Nunca. Por causa do quê? Ou ele é ansioso ao extremo, ou ele vive o tormento ao extremo. Então, essa é uma coisa forte no melancólico, que a gente tem que identificar. Agora, a força do melancólico. Ele tem uma alma de alta qualidade e rica. A sua alma não é somente admirável, mas profunda. Portanto, muitos dos grandes artistas são desse tipo. Porque eles são profundos, eles pensam, eles procuram significado. Gente, isso é precioso demais quando usado de uma maneira saudável, certo? Ele é profundo e completo, não gosta de superficialidade. Resposta superficial para ele não serve. Tudo ele tem uma argumentação, ele entra, ele vai, ele volta para dizer uma coisa bem simples. Porque tem que ser completo, né? É gostoso isso. Mas nas coisas que ele tem interesse, estuda de forma profunda e completamente. Ele não faz nada pela metade, ele mergulha mesmo. Tem uma limitação. Aqui também é diferente do sanguíneo. O sanguíneo está interessado em tudo e começa muitas coisas e deixa sem completar. O melancólico tem poucos interesses, mas dá tempo para todos os que tem. Ele tem disciplina sobre si mesmo. Então isso é uma qualidade maravilhosa, que falta no sanguíneo. Sua fidelidade, ele é fiel aos poucos.
O sanguíneo tem muitos amigos. O melancólico às vezes ofende as pessoas e muitos se afastam por causa do seu pessimismo. Aqui está escrito o que, gente? Vamos mudar isso aqui? Temperamento. Isso aí, então, por causa do seu pessimismo, seu temperamento e seu orgulho. Desculpe, eu mandei o estojo aí para emprestar caneta. Mas ele é bem fiel para com aqueles de quem gosta e que nele confiam. Então, a fidelidade dele, ele não se entrega de uma vez. Mas ele vai observando, vai caminhando. E quando ele realmente vê, daí ele se entrega. Isso é maravilhoso. Nessa profundidade, né, do melancólico. Por causa de sua natureza acanhada, não mostra muito seus sentimentos. Há uma coisa tocante acerca da sua amizade. Ele tem mais do que diz e mostra. Ele mostra algumas coisas, mas ele é muito mais profundo do que se imagina. Sua cortesia. Ele não esquece promessas e deveres. É cortês e não gosta de descuido. Tudo tem que estar em ordem. Então ele é uma pessoa organizada, cuidadosa, certo? Vamos lá, fraquezas do melancólico. Ocupado demais consigo mesmo, eu me amo, eu não posso mais viver sem mim. Ele é tentado a olhar por dentro com o resultado de aleijar a vontade e capacidade. Meu Deus, que coisa estranha. E é isso, vamos lá, eu vou explicar agora. Ele fica procurando algo dentro dele ruim. Para o quê? Para incapacitar a vontade e a capacidade dele próprio. Ele não consegue, ele não dá conta, ele não pode, ele não... Enfim, ele fica buscando, não, mas eu sou assim, 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 não dá. É porque eu não consigo. Ele busca desculpa dentro dele, ele se perde dentro dele para argumentar alguma coisa, para justificar o porquê que ele não consegue, o porquê que ele não é capaz. E ele encontra. É uma grande mentira, mas ele consegue encontrar. Aqui onde fala aleijar... Aleijar é incapacitar. Tipo assim, ele é capaz, mas ele pensa com ele que ele não é. Exatamente. Ele busca algo ruim dentro dele para justificar que ele não é capaz. E que daí ele fala assim, não é que eu não tenho vontade, é que não adianta, não dá mesmo. E dá. Dá. Eu digo para vocês que dá. Tudo posso naquele que me fortalece. E é um tudo posso mesmo. Não é só, é como Paulo falou, não é aquele versículo usado por um monte de gente que fala que eu posso ser vitorioso, eu posso alcançar. Eu posso alcançar, eu posso ser vitorioso, eu posso sofrer, eu posso dar, eu posso receber, eu posso aprender, eu posso ensinar, eu posso ter, eu posso não ter. Por quê? Porque Ele me ensina e me fortalece. Gente, não tem nada que Deus não possa nos ensinar se nós não estivermos abertos a aprender. Nada é impossível. Eu sou uma pessoa que quem caminha comigo sabe. E não era, entendeu? Não era nem um pouco. Hoje é um pouquinho de cada um. Eu tenho um pouco desse temperamento melancólico. No passado, fora de Deus, eu era uma menina introspectiva. Quem me conhece hoje sabe que o mais forte em mim é o sanguíneo, mas eu era introspectiva, tímida, nós falamos disso na semana passada, medrosa, entendeu? Enfim, várias coisas. Quando Deus começou a fazer, Ele trouxe esse desejo, essa vontade de transformação, essa vontade de aprender, de ensinar que não existia. Então, quando eu digo, Deus, eis-me aqui... Gente, não há impossíveis. Não é só eis-me aqui para uma missão, não é só eis-me aqui para eu vou ajudar alguém, ou eu vou receber a ajuda de alguém, ou eu vou te ajudar, ou eu vou ser ajudado, ou vamos lá, eis-me aqui para que mais? Hoje em dia que a gente pode usar. Alguém tem uma ideia para me dar? Que a gente ouve tanto eis-me aqui, né? Envia-me a mim, mas envia-me ao banco do lado, né?
e ninguém sai do lugar. Não, eu envia-me a mim em todos os sentidos. Eu não sei trabalhar com contabilidade, mas se eu abrir meu coração eu acabo aprendendo. Eu não sei andar de moto, mas se eu abrir o meu coração, fizer as aulas lá que necessita e tal, tirar minha carteira, eu vou andar de moto. Eu não me sinto capaz de pintar uma tela, mas sabe que eu vou pintar? Eu fiz isso, ficou a coisa mais linda, né? Mas eu fiz um dia também, porque eu sempre dizia, não, eu gosto de artes, eu acho o máximo trabalhar com artesanato, mas pintura em tela pra mim é um negócio que, não sei, assim, não vou conseguir os traços e tal, vai ficar uma coisa horrorosa. Um dia eu fui brincar com a Hannah de pintar tela, sabe que ficou legal? Então, gente, são coisas às vezes pequenas, por exemplo, que uma coisa difícil, que eu acharia que eu era completamente incapaz da minha vida, sair lá da terra onde eu nasci, sair lá do lado da minha mãe, sair do lado do meu pai. Eu nunca pensei na minha vida que eu fosse ter coragem. A primeira vez que a gente saiu, né, que eu saí de Blumenau para morar em Itajaí, depois acabei morando em Balneário Camboriú, eu pensei que o mundo embaixo dos meus pés tinha ruído e que não existia só um buraco e eu tava tateando no escuro, um frio na barriga, um vazio, uma sensação estranha que não dá nem para descrever, de medo. Medo do quê? Do desconhecido? Será que eu vou ser capaz, eu vou conseguir ser mãe? Quando eu descobri que estava grávida, pense, eu sentei numa cadeira assim, eu tinha 19, 20, nem lembro mais, 20 eu acho. Eu sentei na cadeira assim, meu Deus. O que será isso? Jesus. Assim, me lembro até hoje, eu dava uns 30 suspiros assim um do lado do outro. Daí eu parei e disse, meu Deus, será que eu vou ser capaz? Meu Deus, cuidar de uma criança, vestir, alimentar. Não, eu não vou conseguir, eu sou muito louca, cara, porque eu ainda estava naquele processo, né? Meu Deus, eu sou muito louca. Eu não vou ser uma boa mãe, eu não tenho essa capacidade. Porque, né? Enfim, a melancólica entrou em ação ali. E ali eu fiquei numa profunda meditação. Mas ser mãe, ficar em casa, cuidar de filho. Ai, meu Deus, será que eu consigo? Enfim, o que Deus mostrou quando eu me apresentei? Eu digo, não, Senhor, eu quero aprender. Ele plantou em mim o instinto materno, Ele plantou em mim a capacidade, né? O primeiro banho da Hannah não foi a enfermeira que deu, foi eu. Aquela coisinha desse tamanho assim, que você nem sabe por onde segura, porque pode quebrar a qualquer momento, né? Fiz uma coisa errada naquele dia, foi até engraçado. Tinha uma bacia que eles botaram em cima da cama, assim, e eu botei a baciazinha assim, né, em cima, e daí fui dar banho na Hannah. Em vez de eu pegar a cabecinha e lavar a cabeça, enfiar a bunda da menina dentro da água primeiro. Pense, a bunda primeiro e depois a cabeça. Não ficou legal, tive que trocar água. Então, capacitação, aprendizado, entendeu? E isso tudo são pequenas coisas, mas que bobeira falar disso, não. A melancólica de 19, 20 anos, que chorou, que, meu Deus, o que vai ser de mim? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou dar conta? Isso cada um às vezes passa nas suas vidas. Então por isso que a gente tem um pedacinho de cada. Teve um bebê nas suas mãos, eu não precisei nem ser ensinada, vamos colocar. Quer dizer, ou melhor, alguém não precisou botar a mão e me mostrar. Deus fez o seguinte no meu coração, olha ao teu redor. A pessoa olhou para um lado, olhou para o outro e observou as outras mães. Tá ligado? O inteligente aprende com os erros. Aliás, o sábio aprende com o erro do inteligente. Errei. O sábio aprende com o erro do inteligente. O inteligente, o que ele faz? Ele faz lá, ele tá e erra, e o outro que tá só observando. Graças a Deus, fiquei só olhando, olhei para um lado, olhei para o outro. Como será que deve ser, né? Medo, me tremi inteirinha. Mas Deus, instinto materno, Deus nos deu, Ele nos deu, Ele nos capacita. Eu tinha medo da hora do parto, toda mulher tem medo da hora do parto. Mas qual que era o meu pensamento? A minha mãe dizia, filha, é rápido, vai ser rápido, é natural, Deus é fiel, né? Isso é natural. Chegou a hora,
Foi rápido mesmo, cara. Meu parto foi muito legal, foi muito joia. Deus, assim, estava presente, foi muito bom, sabe? Então a gente vê o quê? Deus, mesmo eu não tinha o Senhor ainda. Eu estava começando a querer caminhar, mas o instinto materno, mesmo quando tu te sente incapacitado, Ele te capacita. E eu tô falando de coisas naturais da minha vida, coisas que cada um de vocês ou já passou, vai passar ainda. E outras que de repente eu não falei, que eu já passei, mas que cada um de alguma maneira passou. Ou vai passar. Então existem essas coisas dentro de nós. Não tem como fugir delas. Tem como encará-las e dizer, Deus, se eu não sei, eis-me aqui. Me ensina. Eu sou perfeitamente capaz. Eu sou a casa do Senhor, a casa do Espírito de Deus vivo. Será possível que o Espírito habitando em mim, eu não vou aprender algo? Não é? Então não há. Gente, para um filho de Deus, o que Jesus falou? Que nós faríamos coisas ainda maiores do que Ele fez. Nós não temos limites, entre aspas, em Cristo Jesus, quando eu me entrego a Ele. Não há limites. Por quê? Limites no bom sentido, em nome de Jesus, né? Por que não há limites? Por quê? Porque Ele me leva a uma nova dimensão. Ele me leva a uma nova profundidade. E o melancólico, ele percebe isso com mais profundidade. Se ele não preferir ficar sentindo pena de si mesmo e ficar preso no passado ou no futuro, né? Então vamos lá. Onde nós estamos, por favor? Sensível. Não, por estar olhando para o interior. Na página 32. Aí me perdi aqui. Então, por causa da sua natureza. Sua cortesia. Tudo tem que estar em ordem. Ok. Fraquezas do melancólico. Ocupado demais. Ele corta, no caso, ele não acredita na sua capacidade nem na vontade. Por estar olhando para o interior, ele é desprezível e prejudicial. Portanto, ele pode facilmente desenvolver uma disposição ou uma indisposição nele, que está escrito errado. Tá? Então o que acontece? O interior dele, ele só vê o quê? Ele vê que tá tudo errado, então ele causa indisposições constantes na vida dele, ele não consegue ser feliz, porque ele só vê destruição, ele não vê luz, ele não consegue enxergar que ele é uma bênção, tá? Ele tem falhas, como qualquer ser humano, mas que ele tá caminhando. Então ele é o quê? Sensível demais, é uma das fraquezas. Porque relaciona todas as impressões com o seu próprio eu. Tudo que ele observa, vamos lá, melancólica Cris, a Fabi não chegou muito bem hoje. Não me olhou nem na cara. Acho que tá de mal comigo. Será que eu fiz alguma coisa pra ela? O melancólico vai pensar isso. Daí o Rafa tá muito quieto. Ele tá bravo comigo. Tudo que acontece com os outros, ele acha que tem a ver com ele. Parece que ele tem que se martirizar. Ele precisa nele, né? Facilmente fica ofendido e magoado. Por quê? Porque ele pensa que tudo tem a ver com ele. Daí vamos lá, ele pensou que a Fabi tá chateada com ela, nem olhou na minha cara. Sei lá, fiz alguma coisa errada. Daí eu pensei isso. Daqui a pouco ela pega e junta com a Camila e começa a conversar com a Camila. Daí eu já... também nem falo mais também. Já se ofendeu. Se juntou com a Camila pra falar mal de mim. O melancólico faz isso consigo mesmo. Gente, é terrível. Você vê coisa onde não tem. Ele vê tudo. Tudo ele vê. Ele relaciona tudo com o eu dele. Só pro lado negativo. Só. Tudo ele relaciona com o eu dele. O umbigo dele é tão grande que ele tem que estar no meio de tudo. O planeta Terra se move. Tem até uma música do Cats Barnett que diz assim: Deus, como é que é, filha? Deus gira a terra em frente do sol pra iluminar o Japão. Ele é o Japão no caso dessa música. E Deus gira o sol para iluminar ele. Tudo é ele. Porque ele vive nesse mundo interior, né? Deixando bem claro. Então, olha só. Portanto, facilmente ele é supersticioso.
Por que ele fez aquilo? Por que ele disse isso? Tais perguntas o sanguíneo quase nunca pensa, mas o melancólico diariamente está atormentado em si mesmo. Ele tem que saber por que ele fez, por que ele disse. De repente ele fez e disse, não. Mas ele tem que saber, porque ele tem certeza que tem a ver com ele. E ele sofre com isso. É um sofrimento, gente, pensem. É uma cadeia espiritual, né? Sua irreconciliabilidade. Ninguém acha tanta dificuldades em esquecer um insulto como ele. É porque as impressões são profundas. Lembra que a gente estava falando? Fica marcado lá no profundo. Ele pensa muito e essas coisinhas começam a se tornar grandes. Porque pensa demais, daí uma gota num copo d'água já vira uma avalanche lá no Monte Everest. Vem. É o que acontece. Por quê? Porque pensa demais. E cada vez que eu penso nessas coisas emocionais, elas vão tomando uma proporção maior. Porque eu vou acrescentando ideias a isso tudo, que vão acrescentando o meu tormento, vão aumentando a proporção. Geralmente se fala que mulher faz tempestade em copo d'água, né? A maioria. Por quê? Agora não a ver com a questão melancólica de ser, mas a mulher é mais profunda emocionalmente do que o homem. A gente pensa mais nessa questão de sentimentos do que o homem. Hoje em dia não é mais tanto assim. Nós encontramos muitos homens com essa mesma característica. Mas, por que, digamos assim, as mulheres podem ser as mais... que nem a Bíblia fala de que, meu Deus, mulher rixosa. É melhor estar onde do que com uma mulher rixosa? Como é que é o provérbio lá? No deserto, numa casa... É num lugar ruim. Fala sobre isso. Hoje o provérbio 21 fala sobre isso aí. Então, você vê, é melhor estar então no deserto do que morar com uma mulher rixosa. Pense que comparação é essa? Porque é difícil, porque ela encrenca com tudo. A palavra fala, né, que mulher ruim parece que é como câncer nos ossos, né? Vai corroendo. Fica a casa, a outra destrói a casa como câncer, não larga de jeito nenhum, fica... Porque incomoda. Não, mas por que se usa? Porque nós, as mulheres, elas são mais profundas nas emoções. E se for uma emoção distorcida, o que acontece num relacionamento de casado? Misericórdia. E se for um homem assim também? Sangue de Jesus tem poder. Vamos ser sinceros, eu vivi isso aqui. Coitado do meu marido. Não, tem que falar real, né? Não tenho orgulho de dizer isso não, mas é real. Eu sei quem que era a Cris e quem é a Cris hoje. E de vez em quando a velha Cris, de vez em quando quer que vir dar umas voltinhas. Né? Tem que botar, volta pra casinha, sai, porque ela quer voltar à tona. Mas eu era uma mal-humorada e uma encrenqueira. Eu era, gente, o que era aquilo? Acordava brigando, ia dormir brigando, vinha coisa onde não tinha. Eu sei que eu fazia isso. Entendeu? Eu sei que eu fazia isso. Então o que acontece? Quando eu comecei a perceber, tá, tem coisas que a gente tem razão, não tô querendo também, não tô me esculhambando não, tá? Nem as mulheres em si. Mas quando eu comecei a perceber que as coisas estavam acontecendo dessa maneira, qual foi a minha postura? Opa, eu preciso calar um pouco mais. Daí eu esperava e falava, mas de outra forma. Porque se eu falo no meio daquilo que eu estou vivendo, que pra mim é grande, porque não é que não é grande, pra mim é grande, eu vou causar uma impressão maior e uma situação maior. Agora, se eu espero Deus começar a me explicar, mover algumas coisas, eu vou falar, eu vou me aproximar, tal, e vai ser de outra maneira. Entendeu? Então, essa questão aqui, ó, ele pensa muito e as coisinhas começam a se tornar grandes. Daí o marido, vamos lá, é dia de aniversário de casamento. E ele esquece. Pense numa coisa dessa. Nossa. Pense. Conversa com a mãe do mês. Meu Deus. Mulher quer passar mal. Pô, Isso eu também... meu Deus. Eu digo também, eu tô, acho que 4 meses de namoro, sabe o que eu ouvi? Não, estou vendo segunda-feira. Mas como assim? Ele não sabe? Eu não, por quê? O que é hoje? Hoje é 4 meses de namoro. Eu, foi mal.
mal aí. Mas não é amanhã, não é amanhã não, não, é hoje que vai. Sabe? Então o que começou a acontecer? Eu ficava muito chateada, o Edinho, hoje ele lembra e eu esqueço. Porque eu tomei uma posição em Deus. Como eu começava a perturbar ele, porque eu perturbava mesmo, pense. Eu perturbava mesmo, eu pegava no pé mesmo. Eu disse, não, vou deixar pra lá, quer saber? Eu vou deixar pra lá. Se ele não me amasse, ele não tava comigo, entendeu? Ele cuida de mim e tal. Tá, que ele pode melhorar, né, tal. Mas enfim, eu comecei a não dar tanta importância. Não é que eu não dei mais importância, mas eu tirei um pouco da importância. Porque estava me fazendo mal. E fazendo mal pro meu relacionamento. Então a gente tem que começar a pescar essas coisinhas. Senão elas ficam grandes demais e a gente não dá conta nem de abraçar. É que nem mentira, né? Você vai contando uma, você conta outra e conta outra. Quando você vê, fugiu do seu controle. E no meio dessas grandes coisas é onde acontecem as maiores palavras que não podem mais ser retiradas. Enfim, né? As coisas então tornam-se grandes até que é muito difícil para perdoar. Por quê? Porque eu vou acrescentando aqueles pensamentos, né? Também então outra fraqueza, pessimista. Por causa do seu alto ideal, ele vê falhas e erros em tudo e em todos. Todo mundo é errado, tudo é errado, só eu tô certo. O mundo confabula contra mim. Não é possível. Não é possível. Não é possível que fulana não entende que é assim. Ou que ciclano não vê que é assado. É claro, tem coisas que a gente até vai concordar, mas outras não. Mas o ideal dele é pro outro. Porque nem ele consegue atingir. Daí ele cobra do outro. Orgulhoso. Seu olhar para os erros dos outros dá lugar para desprezar, porque daí ele se acha melhor, porque ele pelo menos chega perto daquele ideal. O outro nem perto chega, então ele é melhor. Ele não vê os seus próprios erros, ele se acha perfeito. Vocês já conheceram alguém assim? Eu conheço. É? Eu também. Essas fraquezas são terríveis. Mas a gente vai melhorar, vocês vão ver só. Ele também é pensativo. O que é? Ah, é? Não? Você não quer se pronunciar não, filha? Pensativo. Por natureza, vive mais no mundo de pensamentos. O melancólico é pobre em iniciativa. E ambos são pobres em companhia e conversa. Como ele não tem iniciativa, ele não consegue desenvolver uma conversa, né? É difícil ele ter companhia, daí ele tá com uma companhia, fica um olhando pra cara do outro e... Até que um dos dois desiste e sai. É igual eu e minha amiga, né? Oi, aí acabou a conversa. Né? Então, acontecem essas coisas, é natural, é uma das fraquezas do melancólico. Ele também é muito indeciso. Reflete todos os lados do caso, né? Todas as possibilidades. Ah, você é. Todas as possibilidades. Não, se for assim, vai dar assim, se for assado, ele analisa tudo. Ele analisa as consequências antes de fazer ou melhor, de tomar a decisão. Quanto mais ele pensa, mais difícil se torna o problema. Daí que ele não sabe fazer mesmo. O melancólico sente uma chamada para um trabalho idealístico e muito difícil. Ele foi chamado para algo muito difícil. Tudo é difícil. Daí ele pensa, ele imagina, ele analisa. Daí ele olha para aquilo tá ali perto dele, mas ele vê lá longe. Meu Deus, que dificuldade, que luta. Parece que é inatingível. Isso, tudo é difícil. Que coisa louca. A vida ordinária é simples para ele. O dia a dia. Por isso, ele vai sonhando com coisas além. Agora eu quero dar um adendo, porque olha só, ele não sente alegria no comum do dia a dia. Por isso que tantas coisas são tristes para ele se pega no triste. Porque tudo para ele é um ideal, é um sonho inalcançável. Só que eu vou contar uma outra história, isso não está aqui. Quando ele alcança o sonho, porque tem sonhos que o melancólico coloca que ele consegue alcançar.
Daí quando ele alcança, sabe o que acontece? Perde a graça. Quando... Hã? Vamos colocar, né, que nem tinha. Você quer uma camisa e ela é cara, meu Deus, que prova, ela é cara, não dá. Daí você consegue comprar a camisa e você usa uma, duas, três. Ou você quer um carro, uma moto, daí você consegue, cara, que suado. Passou. É a questão até do carro também. Eu quando fui comprar tava empolgado. E hoje em dia pra mim já perdeu a graça, tem vontade de pagar. É isso que acontece. Vontade de devolver o carro. Pagar. Fala, filha, pode falar. Pode ser também, tipo assim, se você... Eu fiz, o dia que eu fiz 10 anos, eu tava ansiosa pra não poder andar no banco da frente. Olha, eu consegui. Também, mas é nessas pequenas coisas, gente. Eu tô falando porque isso pra mãe, filha, porque a mãe já tá adulta. Eu já passei por essa fase. Essa é a tua fase. Ai, tu queria fazer 10 anos. Ah, então vamos lembrar da minha de 18. Eu queria fazer 18, cara. A motorista de antes Meu que eu Deus, eu queria. Depois que eu fiz 18, passou tão rápido. 18 anos pra tirar a carteira, né? Depois que tirou a carteira, você vai, vamos ali, minha filha, vai dirigir. Eu falei, não, pai, vamos, senhor, mesmo. Vai. É mais ou menos, você está entendendo? Por quê? Porque a nossa satisfação, a gente não consegue ficar, o melancólico não consegue viver o presente, se alegrar com uma promoção que teve no trabalho, ou com um sorriso de uma criança. É engraçado, Cris, sabe o que é? Oi. É até no vivo. Você tem um sonho, aí você fica sonhando aquilo, imaginando aquela coisa, vou fazer isso, aquilo outro, tal. Aí quando você consegue o sonho, você não faz nada daquilo que você imaginou. Pensou e imaginou. E você perde a graça. Ué, que coisa mais simples, normal. Por quê? Porque o ideal é muito além. Porque a gente viaja demais, vamos colocar assim. E não tem como alcançar aquele ideal. Então, olha que loucura, cara. Como uma distorção, uma situação, quando ela é trabalhada assim, o que ela faz com a gente. Eu sonho com aquilo, sabendo que é inalcançável. Mas eu escolho sonhar, porque é uma maneira de eu ser feliz pelo menos por 2,5 segundos. Ah, é legal, a pessoa fala, mas é legal. Ah, deixa eu curtir aqui. Sonho, e eu uso sonhar. É tão interessante que quando era pequenininho, comprava aqueles carrinhos de brinquedo, nossa, a Ferrari, nossa, a motona. Pra que não brinca, nossa, mas eu dentro desse carro aqui, passeando, não sei o que. Carro de brinquedo, né? Que tem essa mas assim, ó, agora eu quero entrar num outro aspecto. É massa sonhar, gente. Os caras não pagam nada. Não tem problema. Dependendo se você não Mas a questão é o quê? Gente, sonhar, fazer planos, projetos, Deus nos deu essa capacidade. A questão é o quê? Eu não posso viver de sonhos. Eu devo sonhar, é saudável, mas eu não posso viver de sonhos. Tem que ser uma ilusão, né? Exatamente. E o que é uma ilusão? Vamos entrar um pouquinho mais fundo. Mentira. Quem é o pai da mentira? Satanás, o diabo. Então, se eu entro nessa linha, eu já estou na linha da ilusão, infelizmente, de Satanás. Ele está iludindo os meus sentimentos, as minhas emoções. Certo? Cris, Oi. isso acontece comigo assim, às vezes minha mãe fala assim, ah, mas você tá usando só essa sandália, quando eu compro ela é nova, eu uso, às vezes eu largo ela pra lá e fico usando a outra. Quer dizer, usou no eu queria momento tanto aquela, usei agora aquela. até acabar. Tipo assim, igual aqui fala, né, que a vida ordinária, O comum do dia a dia. comum do dia a dia, parece que Não tem graça. Fazer uma comida gostosa tem que ter graça. Você chegar e tá ali e de repente você se vira. Eu tenho sofrido uns momentos de encrenca com a minha pré-adolescente, sabe? A gente tá assim num momento especial. Então, daí você tá na cozinha, que nem a gente tem vivido alguns dias aqui. Filha, vem ajudar a mãe. Você faz o bifinho que eu sei que você gosta? Ai, mãe, mas meu bife tá ficando muito duro. Não, mãe vai ajudar, você vai dar conta. Você tá aprendendo, querida. Daí você vive aquele momento de ensinar o teu filho e de estar lá fazendo comida. E daí vocês compartilham conhecimentos de culinária, mas são conhecimentos que ela vai precisar quando ela
quando ela for morar sozinha, quando ela for casar e ter a família dela, quando ela for convidar uma amiga, um amigo e for dizer, vamos fazer uma janta nós e fazer um pro outro, servir, né? Ou então receber um amigo e tal, ou nós aqui no nosso dia a dia, né? O Rafa machucou a clavícula, então a gente procura fazer as coisas para ajudar, para facilitar, porque a gente ama ele. Ou a Camila tá tristinha, vem cá Camila, tal. Ou a Fabi tá precisando de uma palavra, ou não tá precisando de uma palavra, tá feliz da vida, então a gente vai se alegrar com ela. Coisas simples, pequeninhas, mas que se a minha alegria é o Senhor, essa fraqueza do melancólico não vai ter lugar na minha vida. Faz parte do meu temperamento, mas eu vou vencê-la pelo fruto do Espírito. Amém? Vamos dando continuidade aqui. Sugestões para ajudar o melancólico. Eu devo ter falado de algumas sugestões já, mas vamos ler aqui. O melancólico pode ser facilmente impressionado. As impressões deixam uma marca na sua mente profunda. As impressões que ele recebe de Deus não o permitem receber paz e gozo no mundo. Às vezes ele é impedido de tomar uma decisão por causa da sua maneira de procurar, sondar e considerar todos os pontos. Não pode ouvir música do mundo, não é de Deus. Daí o melancólico, Daí ele está no trabalho dele, ele está ouvindo música do mundo, ele já fica tribulado, ele já não consegue mais pensar, ele já não consegue mais orar, ele já não consegue mais viver. Isso não é saudável. A gente tem que aprender o quê? A ter um equilíbrio. Então, eu vou me retirar para o meu lugar secreto, dentro de mim, porque se eu não tiver outro lugar para ir, certo? E eu vou fazer o quê? Ai Deus, que prova. Por favor, Pai, desliga esse som. Não tô aguentando, não. Eu oro, então, ou então... Você tá dormindo que bum. É uma beleza. Jesus Santo, repreende. Queima. Não deixa nem as rodas, Ou então você pega e você olha pra você, Pai, tira essa importância de mim, sabe? Não vai ter como, é assim aqui. Então, que isso não me afete em nome de Jesus. Que a tua alegria, que a tua presença seja muito mais do que isso que está me incomodando. Então, o que acontece? A gente tem que prestar atenção nessas pequenas coisas. Então, peraí... Então, ele considera e sonda todos os pontos. E daí isso impede ele... Que bom que impede ele de tomar a forma do mundo. Mas, às vezes, ele pode se tornar legalista demais ou religioso demais. Então, a gente tem que estar sempre no equilíbrio. Quando ele é convertido, ele é muito sério acerca da sua fé. Olha que coisa importante. Muitas vezes refletindo sobre a sua vida, seu pecado e seu coração obstinado. Fica, nossa, como é que eu posso ser tão teimoso, né? Que prova. Ô Jesus, faz alguma coisa comigo. Não aguento mais tanta teimosia na pessoa, né? Enfim, como crente, ele sempre vê primeiro as coisas tristes e escuras. As trevas tomando conta da vida dele, né? Eu pequei, eu fiz tudo errado. Ele vai sempre olhar para esse lado. É difícil para ele ver a direção brilhante e graciosa de Deus. Facilmente ele começa a murmurar, a reclamar e esquecer as misericórdias de Deus. Por quê? Porque ele só vê ruim. Ele não vê de onde Deus tirou ele. Ele não se alegra por ter saído. Ele para e foca naquilo que é ruim, naquilo de errado que está acontecendo na vida dele. Com o sanguíneo, as tentações são na mente. Com o melancólico, são mais no espírito. Como crente, não representa a atividade ou iniciativa. Tem que mandar fazer. Entendeu? Senão ele para. Não há ninguém que sofra como melancólico. Enquanto o sanguíneo imediatamente esquece a injúria, né? O colérico é tão cabeça dura que não o nota. E o fleumático olha de alto. Com um sorriso, o melancólico é profundamente ofendido. Ele realmente sofre e ele acredita realmente que ele está certo em sofrer tudo aquilo. Por quê? Só lembrando, porque ele remói. E quanto mais eu remoer, maior aquilo vai se tornar. Porque a cada pensamento eu acrescento algo para dar vazão mais ainda para aquilo, para dar razão. Amém? Disciplina própria para o melancólico. Introspecção
que é ficar retirado, né? Tímido, é o ponto fraco do melancólico. Nisso é que tem de pelejar. Ele tem que lutar para não se isolar, porque é uma tendência natural. Então ele tem que perceber que ele está se isolando e sair do isolamento. Eu contei para vocês semana passada. Eu tive uma atitude dessas quando eu percebia que eu estava me isolando e que eu estava com aqueles pensamentos de que eu era muito importante, que eles estavam falando de mim e coisa parecida. Eu comecei a o quê? A ir até as pessoas, até a iniciativa de sair do isolamento e ir até as pessoas, para romper com aquele padrão na minha vida. Quando chegar ao ponto de olhar por dentro e achar que é além da sua capacidade, então ele se prostra aos pés de Jesus. Essa é a sua salvação. Porque até então ele está lutando, ele está se batendo. Igual siri na lata, é um termo de quem mora perto na praia, né? Que você caça siri na beira da praia, bota dentro da latinha e ele fica se batendo lá dentro para fugir. Então se bate igual siri na lata. Vamos ler lá em Filipenses 4:7, que a palavra do Senhor nos diz. Poxa, abri no lugar. Achei, também. Filipenses 4:7. Então, no momento em que ele entender que ele tem que se prostrar aos pés de Jesus e ele só vai vencer toda essa confusão, né? Essa ansiedade, essa coisa de pensar, que corrói, gente. Consome, exatamente. Olha o que diz lá. Daí a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quando ele escolher se prostrar, a paz que excede todo entendimento vai repousar sobre a vida dele. E a tristeza vai embora, né? E a ansiedade pode querer vir dar uma voltinha, mas daqui a pouco ela vai embora. Vai embora. Cristo, esse prostrar-se aí aos pés de Jesus é a pessoa reconhecer que ele não consegue sozinho, pedir. Assim, pedir mesmo para Deus. Clamar, se humilhar mesmo. Porque é muito difícil para o melancólico se humilhar. Ele acha que não precisa. Ele é orgulhoso. Ele tem uma autossuficiência natural. O homem caído, no geral, já se acha, vamos colocar assim. Todo ser humano tem esse negócio de eu sou. O melancólico, ele é mais profundo nessa questão. Porque como ele é muito pensativo, ele pensa, ele medita, ele entende, ele acaba se achando um pouco melhor do que os outros, entendeu? Então para ele até diante de Deus se humilhar, se prostrar é difícil. Então quando eu falo prostrar-se é realmente, olha, Deus, eu não sou nada. Eu tive momentos que eu tive que me jogar no chão e dizer, eu sou o lixo, como diz Paulo, o lixo dessa terra, a escória do mundo, Senhor. Eu me achava, eu contei para vocês, eu dizia assim, cara, sou uma pessoa tão boa, eu não tenho... Mas Jesus, nas pregações, né, quando o pastor começava a falar de pecado, de erros e tal, eu ficava assim... Diante de Deus, eu ficava pensando e buscando pecado em mim, não achava. Tô falando sério. Eu não achava erro em mim, eu dizia, meu Deus, mas eu sou muito boa. Pense. Eu vivi isso, amores. E se a gente não vigiar, a gente tende a ter esses momentos. Eu me achava uma pessoa muito correta. E não vou dizer que de repente eu não era uma pessoa correta. Mas, poxa, estava a quilômetros de distância de ser uma pessoa perfeita que não tinha pecado. Né? Então, a única maneira que os nossos corações podem ser guardados de olhar para dentro de nós, porque a gente não pode errar. O melancólico é assim, eu sou bom demais. Se eu cometo um erro, ele não se perdoa pelo erro que ele cometeu. Porque ele não pode errar, ele tem que ser perfeito, ele tem que atingir aquele ideal. Então, em vez de eu olhar para dentro de mim com essa perspectiva perfeita, eu tenho que olhar para Cristo e dizer, Senhor, me aperfeiçoa no teu Espírito, na tua santidade, que é melhor do que a minha. Aqui cabe muito bem essa palavra.
Ele precisa se entregar, sacrificar o seu eu, trabalhar pelos outros, não ser reconhecido. Esse é o trabalhar pra gente ser transformado. Gente, eu passei tanta humilhação por causa dessa... Porque, meu Deus, eu sei como é que... Eu brinco com vocês, né? Se eu saísse na rua num dia de chuva, eu morria afogada, né? Por quê? Por dando nariz empinado que a pessoa era. Sabe? Então, o que acontece? Eu preciso servir, fazer e não ser reconhecido. Por que eu não vou ser reconhecido? Para me parar de querer buscar reconhecimento. Não, porque a hora que eu parar de buscar reconhecimento, cara, as pessoas vão me reconhecer com tanto amor, e daí aquilo não vai fazer falta, não vai fazer diferença para mim no reconhecimento em si, mas sim no amor que aquilo significa. Que é o que tem que importar. O amor daquilo, não a motivação de ser reconhecido. Jesus era assim, né? Jesus, quando chegava no lugar, fazia o que tinha que fazer, curava lá, tchau pessoal, ia embora. Mas vem cá, Jesus, vamos fazer uma festa aqui, vamos agradecer você, vamos anunciar o Senhor para todo mundo, não, tem que trabalhar. Nós fomos embora, não buscava reconhecimento. Não posso buscar, e nós temos uma natureza de buscar, certo? Então, o melancólico precisa se entregar, se sacrificar, trabalhar pelos outros, acreditar que isso ajuda muito a dirigir os seus pensamentos. Então, quando ele se envolve nessas coisas, os pensamentos dele, em vez de ficar pensando na morte da bezerra, ou na morte que a bezerra não morreu, ela vai morrer, meu Deus, ela vai morrer um dia, eu vou ficar sem ela, já está sofrendo. Ela vai pensando o que ela está fazendo naquele momento. Está servindo, está sendo amado, está tendo o quê? Está trabalhando, está ocupando a sua mente com coisas saudáveis. Quanto mais se ocupar com os outros, mais fácil esquecerá de si mesmo. Porque o foco do melancólico é como ele se sente. Ele tem, né? Eu não tô legal, então o resto tem que se mover em como eu tô me sentindo. Agora, se eu estiver ocupada em servir alguém e fazer, eu vou parar de me preocupar comigo e vou estar preocupado com meu irmão. Não que eu não tenha que me amar, mas é outra maneira, outra exposição. Então, ele deve pelejar contra pensamentos infrutíferos, tem que aceitar a realidade e aprender a viver no presente. Então, a minha realidade é essa e eu tenho que viver essa realidade. Ah, mas eu estou com problema financeiro. Estou com problema financeiro, Deus é fiel, vou obedecer, daqui a pouco passa. Ah, eu estou com problema de saúde. Senhor, tem misericórdia de mim, Pai, eu preciso do teu socorro. Ah, não, eu não tenho nada, não aconteceu e tal. Não tenho e eu preciso de ajuda, né? Deve pelejar contra o criticismo e o orgulho. Primeiramente, é a crítica e o orgulho. Primeiramente, deve ver os seus erros em vez dos erros dos outros. Biblicamente falando, porque você tem que se atentar com o cisco que está no olho do seu irmão. Olhe para a trave que está no seu olho. Certo? Então, de primeira mão, o que acontece? Eu preciso olhar para dentro de mim. Tal melancólico disciplinado e corrigido torna-se um membro valoroso da igreja. Ele é completo, profundo e cheio. Então todas as qualidades não vão ser dispensadas, mas aquilo que faz mal tem que ser extirpado. Que palavra forte. O que é extirpar? É arrancar, passar a faca e arrancar fora, jogar fora, ser morto, aniquilado. Em conversa nunca será o sanguíneo, ele é de poucas palavras. Quando diz uma coisa, ele é bem pensada, considerada, organizada, mas também tem certos pensamentos independentes e profundos que nos dão assunto para pensar depois. Ele larga aquelas coisas e tu fica depois, meu Deus, mas o que fulano quis dizer com isso? Nossa, que... Então ele é profundo e ele compartilha dessa profundidade com quem está com ele. Ele é fiel e cortês, ninguém vive a vida escondida em Cristo mais do que ele. Ele tem o dom para analisar algo. Oi? Como assim? Como assim, escondida?
Como assim? Ninguém vive a vida escondida em Cristo mais do que ele. Porque, na verdade, ele se esconde dentro dele próprio. Por isso que é difícil para ele converter. Mas quando ele se converte, ele verdadeiramente se esconde em Cristo. Ele verdadeiramente sabe habitar à sombra das asas do Senhor. Quando ele verdadeiramente se converte. Porque até lá é uma luta. Ele quer sempre ser a própria sombra. Fugitivo, né? Ele é Exatamente. Então vamos falar de um melancólico da Bíblia? Moshe. Exato, Moshe, ou Moisés, isso mesmo. O melancólico Moisés nos fornece excelente material para um estado analítico do temperamento, porque as Escrituras nos dão muitas informações a seu respeito. O melancólico líder de Israel ilustra claramente a diferença que o poder de Deus faz na vida de um homem. Depois de educado aprimoradamente durante 40 anos na sede da cultura egípcia, este brilhante melancólico passou 40 anos cuidando de animais num deserto distante. Pensa a quebração de vaso na vida desse homem. Entre aspas, rei do Egito para criador de gado. E não era esses fazendeiros de hoje em dia que tem. Ele foi, como é a palavra? Moído. Com 80 anos ele ouviu o chamado de Deus na sarça ardente. E durante os 40 anos seguintes foi um dos maiores líderes do mundo. Porque ele era profundo. Porque ele era forte. Porque ele era obstinado. Mas ele aprendeu com aqueles 40 anos no deserto a usar essa obstinação no Senhor. Então, gente, são qualidades profundas e maravilhosas. Ele foi um dos maiores líderes já conhecidos. Como qualquer cristão dos dias de hoje, Moisés só foi produtivo para Deus quando controlado pelo Espírito Santo. Se não é controlado pelo Espírito de Deus, na verdade ele é autodestrutivo e destrutivo ao redor. Essa é a grande realidade, né? Características do Moisés melancólico. Talentoso. Em Atos 7:22, fala de Estevão, primeiro mártir do cristianismo. Nos informa que Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. O Egito era na época o centro da civilização e ele absorveu todo o conhecimento dos egípcios sem se deixar dominar. A habilidade de Moisés em conduzir 3 milhões de pessoas através do deserto como juiz, profeta reflete a sua natureza excepcionalmente bem dotada. Ele era então talentoso. Ele aprendeu isso. E isso ele usou. Poxa, mas ele usou os talentos dele do Egito? O que não prestava jogou fora e aquilo que prestava Deus tirou o que era distorcido e usou. Exatamente. Porque antes ele falava assim, quando mandou ele ir lá pro Egito, né? Sim. Ele falou assim, eu sou pesado de língua e tal, ele achava que ele não era capaz. Exatamente. Na realidade ele era muito capaz, né? Então, nós vamos ver aqui até o complexo de inferioridade. Mais 3 pontos pra gente encerrar. Vamos ter que terminar semana que vem, que tem não bastante coisa, mas a gente tem que falar dessas coisas que são importantes. Então, ele era também, além de talentoso, abnegado. Os indivíduos melancólicos têm dificuldades em desfrutar do conforto ou do sucesso, sem sentir alguma culpa. Ele não consegue ficar feliz, porque, não, eu não posso me sentir assim. Eu estou sendo soberba, tá muito preocupado. Sempre. Tem frequentemente a inclinação de se dedicar a causas que exijam sacrifício. Ele não gosta de se sacrificar muito não. Por isso que uma maneira de ajudar o melancólico é ajudar ele a se sacrificar em prol de outro. Na vida de Moisés isso é visto claramente em Hebreus 11:23 ao 27. Seu exemplo de abnegação e renúncia é prova de que homem algum sai perdendo quando dá a sua vida a Deus. Hebreus 11:23.
Hebreus 11, 23 ao 27. Diz assim: pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Então a gente vê o quê? O que é fé? Então, voltando, cravar estacas. Aonde as estacas dele estavam firmadas? No Deus vivo, no Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E cada vez que ele dava um passo em obediência, ele estava sacrificando, gente, Egito, pense, ouro, etc. Ele deixou tudo aquilo para trás, por algo que ele não estava vendo ainda. Ou melhor, ele tinha visto uma sarça arder e falar. Ele sabia que ele era filho de hebreus, mas ele poderia ter ficado lá. Ele não precisava ter matado o servo egípcio, né? Porque estava judiando, estava machucando um conterrâneo seu. Poderia ter permanecido e não fugido, mas não, ele foi embora. Ficou 40 anos sendo trabalhado nisso tudo, porque o melancólico também pode ser extremamente irado. Foi sendo tratado para poder ser usado como um grande líder, certo? Então, ele é abnegado, Moisés, certo? Ele abriu mão. E essa é uma característica de um líder. Abrir mão da sua vida, abrir mão de algumas coisas por amor do quê? De Deus, daqueles que Deus tem confiado. A lealdade de Moisés. Um dos traços mais admiráveis do melancólico é a sua lealdade e fidelidade. Embora não seja fácil fazer amigos, é intensamente leal àqueles que adquire. Esta característica fez com que tivesse facilidade em ser, de maneira especial, devotado a Deus. A devoção de Moisés cresceu durante os 40 anos no deserto, quando os problemas surgiram, buscava direção divina e, como líder, deu várias provas de sua fidelidade ao Senhor. Isso não significa que Moisés era perfeito. Você encontrará diversas falhas em sua vida, indicando que ele era muito humano durante os anos que serviu a Deus. Amém? Então a gente vê que mesmo uma pessoa profunda, intensa, com uma vida com Deus, um caráter reto, tem falhas humanas. Eu creio que até para que Deus diga pra gente, a gente possa reconhecer que não é tão bom assim, né? Se a gente começar a acertar demais, a nossa tendência também se enxergar demais aos próprios olhos e acabar perdendo a humildade, a simplicidade. Demais, né? Exato. E a gente não pode. Ele é o Senhor, Ele é o bom mestre, Ele, o seu fruto, o seu espírito me capacita em todas essas coisas. Amém? Graça e paz. Então a gente continua falando sobre Moisés e seu temperamento semana que vem. Glória a Deus.